Oi, gente, eu me chamo Luciana Araújo, sou aluna do terceiro período do curso de Letras Língua Portuguesa da UFPB, da disciplina Morfologia da Língua Portuguesa. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre morfema. Mas o que é morfema, não é? Mas para entender um pouquinho, a gente vai bem lá para trás. A gente vai falar um pouquinho sobre a morfologia, entender um pouquinho esse universo da morfologia, tá certo? Segue para o próximo vídeo. O termo morfologia é empregado para designar o estudo das formas das palavras de uma língua e não era conhecido dos gramáticos grego-latinos. Somente no século XIX, por volta de 1860, a palavra morfologia foi utilizada como termo linguístico, sabiam? Gente. Englobando assim a flexão e a derivação. O seu uso em linguística se deve à influência do modelo evolucionista de Darwin. Aí, pessoal, a partir daí, houve um interesse gigantesco, crescentes pelo estudo sistemático dos processos de formação de palavras. Também o que muito contribuiu para a morfologia foi a gramática de Panini. Aí aqui no Brasil, o linguista Câmara Júnior, por volta de 1942, lança os princípios de linguística geral, sendo o melhor manual de introdução à linguística. E não tem como falar de linguística sem falar um pouquinho sobre Saussure, né? E sobre as ideias dele sobre a morfologia. Para Saussure, a morfologia não tem um objeto real e autônomo. Só que Câmara Júnior, ele refuta essa tese de Saussure, valendo-se de quê, gente? Da noção de relação associativa e paradigmática, como, por exemplo, a forma pronominal ele, através de suas relações de oposição dentro do paradigma. Sabe-se que se trata de um pronome masculino e não de um feminino, singular e não plural, da terceira pessoa gramatical e não da primeira ou da segunda pessoa. Esse valor de ele é um valor morfológico, independente de sua função sintática, perceberam? A partir da linguística pós-bofidiana, o conceito de morfema sofreu algumas modificações sensíveis. Para alguns linguistas, os morfemas são unidades mínimas da análise gramatical, acrescentando que não há nada de definição de morfema, que implique que ele deva ser sempre um elemento identificável da palavra da qual é um constituinte. O morfema é um conceito abstrato para outros linguistas, não é para ser identificado com coisa alguma do nível fonológico. Postulações desse tipo levaram os teoristas a estabelecer uma distinção entre duas entidades correlatas, que é o morfema e o morfe. O morfe é um segmento mínimo significativo recorrente, que representa um dado morfema. Esclarecendo essa definição, alguns linguistas, especificamente Lyons, ele afirma que, como todas as unidades gramaticais, o morfema é um elemento de forma ligado arbitrariamente à sua realização substancial no nível fonológico ou ortográfico da língua. Esse postulado relembra a clássica distinção saussuriana entre forma e substância. Vou trazer um pouquinho aqui também o conceito sobre morfema de Câmara Júnior, que ele diz que morfema é a unidade mínima significativa da língua.
irreversível em partes menores e que se reconhece pelo valor funcional que desempenha. Já para Macambira, o morfema é a menor unidade morfológica portadora de significado gramatical ou lexical. É identificável pelo contraste que estabelece em outras formas. Bom, pessoal, a gente agora vai falar um pouquinho sobre tipos de morfemas, para ser mais específico. Os morfemas nominais e os morfemas verbais, tá certo? Agora, nos morfemas nominais, a gente vai ter os radicais, os afixos e as desinências nominais. O radical, no morfema nominal, ele é o núcleo do significado lexical, né, aí do morfema, da palavra. Olha que a gente vê alguns, tá certo? Alguns exemplos aqui, não sei se dá para vocês verem direito. E nos afixos, prefixos ou sufixos, são prefixos ou sufixos ligados a substantivos e adjetivos. Por exemplo, como a palavra leal, né? Ele pode ser desleal ou a palavra lealdade, né? Ele pode formar esses prefixos e sufixos que estão ligados ao substantivo. E as desinências nominais, que marcam o gênero e o número. Por exemplo, como a palavra menino, que marca é do gênero masculino, e menina, que, né, que marca que é do gênero feminino. É o mesmo no plural, se fosse meninos e meninas, alunos, alunas. Isso marca as desinências nominais. Pessoal, e agora é sobre os morfemas verbais, onde há os verbais, os radicais verbais, as vogais temáticas, as desinências de modo e tempo e as desinências de número e pessoa, tá certo? Nos radicais verbais, que é o núcleo de significação, né? A gente tem alguns exemplos do verbo que são cantar, correr e partir, aqui como vocês podem ver os radicais, tá certo? Que são os radicais verbais. Nas vogais temáticas, as vogais temáticas elas marcam a conjugação. Como podemos perceber nesses exemplos aqui também do verbo cantar. E temos o radical, a vogal temática e a desinência R. A gente vê nos verbos, podemos perceber aqui nos verbos cantar e partir. E para finalizar essa parte, temos as desinências, né? Que é a desinência de modo e tempo e as desinências de número e pessoa, né? Essas desinências, a desinência de modo e tempo, elas situam a situação. E as desinências de número e pessoas, e elas flexionam em concordância. Como a gente pode ver aqui no exemplo, as desinências de modo e tempo no verbo cantar, que marca o tempo passado, né? Cantava. E a desinência de número e pessoa, onde tem cantamos, que marca aí que flexiona em a concordância. Vamos conhecer agora um pouco sobre o morfema zero. Vamos saber algumas definições sobre esse morfema. Ele é um morfema não expresso materialmente, mas funcionalmente, presente na estrutura da palavra, ou seja, uma oposição marcada por ausência de forma. Para Câmara Júnior, há casos em que o valor gramatical se exprime pela ausência de marca fônica. É o chamado morfema zero. E para Macambira, o morfema zero não é invisível, mas abstrato. Bagunça um pouco a mente da gente, né? Bagunça a minha também. Constitui uma função sem a realização fônica, que só se percebe pelo contraste em formas marcadas. Oi, pessoal, para finalizar nosso vídeo, a gente vai só falar um pouco da definição dos alomorfes, tá certo?
Os alomorfes, eles são variantes de um mesmo morfema que aparecem em contextos fonológicos e lexicais diferentes, mas mantém o mesmo valor funcional. Câmara Júnior diz que um mesmo morfema pode apresentar variantes formais, os alomorfes, que se distribuem segundo o ambiente fônico ou morfológico. E para finalizar esse nosso vídeo, vamos resumir um pouco. O morfema, a gente aprendeu o quê? Que o morfema é a unidade mínima significativa da palavra. Os alomorfes são variantes formais de um mesmo morfema, e o morfema zero é uma marca gramatical sem realização fônica, percebida por contraste. E é isso aí, gente. A gente aprendeu um pouquinho sobre a morfologia, o morfema, e é isso, e até mais.